Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Nesse estudo, veremos antiguidades, religiões orientais, o sagrado e o profano, a contribuição dos filósofos gregos, outras contribuições filosóficas, o mundo espiritual e as colônias espirituais. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de número 2 da série Espiritismo, um olhar. Muito felizes, claro, por estarmos com vocês, por estarmos juntos em mais esse momento de estudos, de análise, de reflexões, porque é isso o que propõe o nosso estudo. Análises, pesquisas, reflexões. Fizemos a nossa pesquisa, mas é preciso que você também faça a sua pesquisa. Nós estamos mostrando como que o Espiritismo chegou até a nós, chegou até a humanidade. Não foi um fato que aconteceu pela vontade de um único homem, foi um processo que se iniciou praticamente desde que a humanidade teve início. Tinha que ter os passos para chegarmos até o momento exato do lançamento do Livro dos Espíritos. E é isso que nós estamos tentando mostrar nesse estudo. Chamando você para você também tentar perceber isso. Porque o Espiritismo é uma proposta da divindade, é uma proposta do Senhor Jesus. Ele não nasce apenas como mais uma corrente filosófica ou uma corrente religiosa, uma corrente científica. Não, ele agrega todos esses valores e coloca tudo dentro de um cômputo, buscando as verdades que estão esparsas pela história da humanidade, para tentar colocar ali, ao entendimento de todos, toda essa informação que nós precisamos saber. No nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre antiguidades, para que se tenha uma ideia de como tudo foi formatado. Vamos trabalhar um pouco essas antiguidades, para tentarmos entender como é que o mundo veio se preparando para o grande advento da doutrina espírita, claro, logo após a revelação de Moisés, a revelação de Jesus. Moisés, a justiça, Jesus, o amor, e o Espiritismo traz para nós a caridade, que são os 3 pontos fundamentais do progresso ético e moral da humanidade e dos seus componentes. Então, nós vamos pedir a Jesus, nesses momentos, que nos envolva, que nos abençoe, pedir a espiritualidade amiga, que nos dê forças para realizarmos esse trabalho, para estarmos juntos neste trabalho. É preciso que a gente tenha todo esse envolvimento dos mentores amigos, os meus mentores, os seus mentores, para que nós juntos possamos fazer um estudo que traga para os nossos espíritos a conformação, a consolidação de um bem maior. E hoje nós vamos começar o nosso estudo mostrando para vocês esse slide de início, que é o slide da nossa apresentação desse estudo, né? Espiritismo, um olhar, estudo 2, antiguidade. A esteira foi construída ao longo de muitos milênios. Então, esse é o tema do nosso estudo de hoje. A esteira foi construída ao longo de muitos milênios. Então, o fervor religioso é a chama que mantém a ligação da criatura com o seu Criador. O fervor religioso é a chama que mantém
a ligação da criatura com o seu Criador. E antes de darmos início ao nosso estudo aqui dos slides, nós vamos ouvir uma mensagem muito interessante que está no livro Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é uma variação, foi retirado do Mahabharata. O Mahabharata é o livro da história da Índia, contado por Vishnu. E aí no Bhagavad Gita nós temos o diálogo entre Krishna e Arjuna. Observe que diálogo interessante na voz da nossa irmã Thalita. Iniciamos o estudo de hoje com um fragmento do texto de Bhagavad Gita. Na guerra de Kurukshetra entre clãs da Índia, os Pandavas e os Kauravas lutariam pela posse dos territórios. Antes da guerra iniciar, Krishna, o Iluminado, conversa com Arjuna, o príncipe Pandava. Difícil, ó príncipe, é romper o véu de ilusão que cerca a manifestação. Somente aqueles que se aproximam de mim superam a ilusão. Os maus e os insensatos não me procuram. Seu entendimento foi arrebatado pela ilusão e eles participam da natureza demoníaca. 4 espécies de homem me adoram, Arjuna. Os aflitos, os que buscam a sabedoria, os que desejam riquezas e os sábios. Entre eles, o sábio sempre consagrado à união mística e adorando o Uno excede todos os demais. Pois o sábio me ama acima de todas as coisas e eu o amo da mesma forma. Todos eles são nobres, mas considero o sábio como a mim mesmo, pois consagrado à união espiritual, ele vem a mim, meta suprema. Ao fim de numerosos nascimentos, o homem, dotado de sabedoria, chega a mim pensando: Vasudeva é o todo. Um homem com tão grande alma é difícil de encontrar. Aqueles cujo desejo foi arrebatado por um desejo qualquer, procuram outras divindades, adotando tal ou qual forma de culto, de acordo com a sua própria natureza. Qualquer que seja a forma de divindade a quem um devoto pretenda render culto com verdadeira fé, sou eu realmente quem inspira essa fé inquebrantável. Cheio dessa fé, o devoto procura agradar tal divindade, servindo-a com esmero e dela consegue a satisfação dos seus desejos. Mas sou eu que lhe ofereço tais bens. No entanto, a recompensa obtida por esses homens de pequeno entendimento é limitada. Quem adora os deuses, vai aos deuses. Quem me adora, vem a mim. Os ignorantes, desconhecendo minha natureza de ser supremo e imperecível, pensam que eu, imanifesto como sou, tenho uma forma visível e manifesta. Oculto por meu poder criador de ilusão, não me manifesto a todos, e por isso o mundo, vítima do engano, me desconhece. Eu que não estou sujeito ao nascimento nem à morte. Eu conheço todos os seres, passados, presentes e futuros, Arjuna, mas nenhum deles me conhece. Mas aqueles homens de atos virtuosos, cujos pecados chegaram ao fim, libertam-se da ilusão dos pares contrários e me adoram com vontade perseverante. Aqueles que se refugiam em mim, esforçando-se para livrar-se da velhice e da morte, conhecem Brahma, o Espírito Supremo e a ação em sua integridade. E aqueles que, com o pensamento concentrado, me conhecem como Ser Supremo, Suprema Divindade e Supremo Sacrifício, também me conhecem verdadeiramente na hora da morte. Então, voltando ao nosso estudo, depois dessa bela explicação da Thalita, vamos entender o seguinte: antes do Ocidente criar suas grandes religiões, o Oriente já possuía os seus representantes. Então, antes do Ocidente criar as suas grandes religiões, o Oriente já possuía seus representantes. Nós vamos entender por Ocidente aquela parte que vem do final lá da Turquia, né, do extremo leste da Turquia, para até a nossa América. Na época, eles chamavam de Anatólia. Então, Anatólia era aquilo que hoje nós entendemos por Turquia. Então, na Anatólia, aconteceram fatos extraordinários dentro da história do cristianismo.
E antes, muito antes do cristianismo chegar, ali os grandes ários, ou seja, uma das raças capelinas, eles montaram nessa faixa de terra aí, desde o que é hoje Turquia até as Américas, né? Mas na época a América ainda não era colonizada, então até, digamos, a Espanha, Portugal. Então eles criaram naquele espaço toda essa estrutura que hoje nós conhecemos como o mundo ocidental. E culminando com a criação da Europa, com a colonização da Europa, e essa Europa ela se torna o centro da civilização ocidental, um continente que se torna esse centro. Então, os ários não eram espíritos assim muito tranquilos, eles eram considerados rebeldes de capela, não tinham religiões, não se adaptavam a religiões, mas tinham uma força muito grande de busca de território, de avanços territoriais. Inclusive, foram eles que tiveram mais acesso aos espíritos primitivos da Terra, porque nós tivemos os primitivos da Terra e os exilados. Os exilados, então, tinham que ajudar esses primitivos. Era uma troca que Jesus fez. Eu recebo vocês aqui para vocês resolverem as suas situações perante o universo, já não é mais perante um planeta, é perante a lei, perante o universo. Em contrapartida, vocês vão auxiliar os nossos primitivos daqui. Então, foi uma troca justa que Jesus fez com eles. E os arianos, segundo Emmanuel, foram aqueles que mais ajudaram esses espíritos primitivos, formando com eles comunidades, exércitos, enfim. Então, o Ocidente ele vem depois das grandes construções, por exemplo, da Índia, da civilização da Índia, da China, do Egito, e de todas essas formatações antigas lá do Oriente. Então, antes do Ocidente criar as suas grandes religiões, o Oriente já possuía, então, os seus representantes. Isso é importante da gente entender, né? Dividir esses dois lados, né? Porque o Oriente já tinha toda essa informação que depois e atualmente o Ocidente está decodificando. Com Fritjof Capra, por exemplo, no seu livro Tal da Física, ele vai explicar muito isso. Isso que o Ocidente hoje está entendendo de física quântica e outros avanços no campo da ciência, da própria filosofia, os orientais já sabiam. Por quê? Porque foram os primeiros grandes mestres da humanidade. Vishnu é considerado o primeiro grande mestre da humanidade e ele viveu há 12, 13 mil anos atrás. Vejam vocês, enquanto o Homo sapiens estava ainda se organizando, buscando um tipo qualquer de organização social através das cidades-estados, né? Eles já estavam tendo informações de grandes mestres lá do passado. Por quê? Porque eles eram uma raça exilada de capela que precisavam já daquelas informações, porque eles iam ficar aqui por um tempo, retornariam depois. Então, ali já tinham os seus grandes mestres, né? Então, o sagrado e o profano sempre foram motivos de grandes estudos por povos ligados à religiosidade. Essa história de sagrado e de profano, eu vou dizer para você uma coisa muito interessante. Por quê? Quando o espírito hoje busca entender o que é o sagrado e o que é o profano, ele começa a entrar nas grandes questões espirituais. Porque é muito comum viver-se o comum. Agora, quando você busca alimentar esse comum com informações profundas, você começa a fazer a diferença, não é para ninguém, não, é para você mesmo. Você começa a fazer a sua diferença. Então, o que é o sagrado? O que é o profano? Isso tudo foi um motivo de estudos e ainda é motivo de grandes estudos. Nesse momento, nós vamos tentar entrar um pouquinho nessa informação. Mas eu digo para você que tem que se estudar. Existem muitos escritores fabulosos
que trabalharam esse tema, não é? E nós temos que buscar, porque, minha gente, há que se fazer como uma adequação nossa àquilo que sobreviverá no mundo. Uma das coisas que hoje o mundo coloca, alardeia para as comunidades, serão pontos que não terão mais motivos de existirem ali no futuro. Mas o sagrado e o profano, sim. Digo para vocês que o estudo diz, porque esse estudo ele é emocionante, ele é extraordinário. Eu vou tentar passar alguma coisa, mas é preciso estudar. Nós temos livros, depois eu vou citar para você um livro que você pode ler e você vai se beneficiar muito por ele. Né? O que será o sagrado? O que será o profano? Essa é a pergunta que nós podemos fazer a partir desse momento. Né? Então, segundo, quando o sagrado se manifesta? Quando que ele se manifesta? Essa figura que está aí ao lado é do Mircea Eliade, um dos maiores estudiosos de sagrado e profano. Claro que não só ele, mas outros também. Então, o Mircea, ele fez um trabalho magnífico de antropologia, principalmente buscando esses estudos do sagrado e do profano. Então, para ele, toda a natureza é suscetível de revelar-se como realidade cósmica. Olha que interessante. Toda a natureza é suscetível de revelar-se como uma realidade cósmica. Isso quer dizer o seguinte: se você pega uma planta, você tem nas suas mãos uma realidade cósmica. Lembram como que, quando eu estava dizendo para vocês, que nós temos que começar a nos apropriar dessas estruturas? Começar a criar, a entrar nesse ambiente do sagrado que nós vivemos? Então, se você pega uma planta, se você pega, você observa um animal, se você observa uma manifestação da natureza pelo conjunto de águas, oceanos, rios, lagos, mares, se você pega as montanhas, se você pega os desertos, as regiões geladas, isso tudo revela uma realidade cósmica. Interessante isso. É isso que é o sagrado. É quando nós estamos buscando essa adaptação nossa àquilo que é criado por Deus, porque tudo é criado por Ele. Então, neste momento em que eu começo a entender isso, que eu começo a buscar uma justa posição minha com aquilo que a natureza revela, e ela revela Deus, eu estou começando a desenvolver o meu sagrado. Então, o cosmos, na sua totalidade, pode tornar-se uma manifestação de Deus, uma religião. Olha que interessante. Dizem que a religião do universo é a religião do amor, porque o amor é a energia que realiza tudo. Se ele é a energia que realiza tudo, ele realiza a natureza. Então, quando eu estou em contato com essa natureza, não só, minha gente, para usufruir dela, pescando, fazendo acampamentos, buscando ali. Não, não é isso, não estou falando disso. Isso foi um exercício do homem com a natureza. Nós estamos dizendo agora de uma maneira diferente. É quando eu chego em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer espaço, e eu sinto Deus ali. Sabe esses lugares tão maravilhosos que nós vemos nas fotografias, nos documentários, nos cenários de filmes, esses lugares lindos? Ali está a manifestação de Deus. Isto é a busca do sagrado. O homem, nas sociedades arcaicas, tem a tendência de viver o mais possível no sagrado, ou perto dos objetos sagrados. O que acontecia, então, com esse homem? Ele sabia que ele estava morando no sagrado, e ele sabia que ele tinha que construir esse sagrado também a partir dele. Então, ele criava um objeto. Polia, por exemplo, uma pedra, ou ele lascava ali também uma madeira, e ali ele criava um objeto que para ele era o objeto sagrado, criado por ele, que também é sagrado. Então ele imaginava, olha, Deus cria esse sagrado, que eu vivo nele, eu posso criar também o meu sagrado, a partir de uma construção minha. Então, enquanto Deus criou o cosmos, eu criei uma pedra polida. Então, a pedra polida é para mim o meu sagrado.
Percebem que interessante isso? Percebe como que, muitas vezes, aí na sua casa, você coloca um objeto e aquele objeto se torna sagrado para você? Ou seja, você tenta perpetuar aquele objeto com você? Lá na sua sala, ou no seu quarto, ou num ambiente qualquer do seu lar, ou mesmo do seu escritório, você coloca aquilo. Por exemplo, no escritório, tem muito essa. A gente vê muito esses porta-retratos com a família. Filhos, esposa ou esposo, família. Então, isso é o sagrado. Isso é a manifestação do sagrado de dentro de nós. Então, Deus criou o cosmos, eu crio o sagrado que eu posso. Estou percebendo como isso é interessante? Como isso é magnífico? Continuando, olha, essa tendência é compreensível, pois, para os primitivos, como para o homem de todas as sociedades pré-modernas, o sagrado equivale ao poder. Isso, e em última análise, à realidade por excelência. Então, o sagrado é a realidade. Tudo que existe é sagrado. Tudo. Observe. A sua casa é o seu ponto sagrado se você respeitá-la como sagrado. A tua roupa, a sua fala, o seu pensamento, o seu sentimento, tudo isso é sagrado, desde que você queira que seja sagrado. Então, o sagrado está saturado de ser potência sagrada. Texto do Miceia. O sagrado está saturado de ser potência sagrada. Olha que coisa magnífica. Então, toda vez que nós sacralizamos as nossas ações, nós nos potencializamos do sagrado. E este sagrado não é nenhuma quimera, não é nenhum devaneio, é a expressão própria do ser sagrado que somos. Todos somos seres sagrados. Todos somos espíritos santos, como diz Emmanuel, porque somos essências de Deus. E Deus é o máximo, é o absoluto do sagrado. Então, nós estamos trabalhando o que representamos. Representamos o sagrado. Continuando, agora é quando o profano se manifesta. É o outro lado. Quando o profano se manifesta. O Miceia vai dizer o seguinte, ó. Para Miceia e Eliade, a oposição sagrado e profano traduz-se muitas vezes como uma oposição entre o real e o irreal, enquanto que o sagrado é a construção ritual da morada do homem. Veja que vocês que interessante. Então, naturalmente, nós moramos no sagrado. Isso aqui Miceia coloca para nós. Nós moramos no sagrado, né? E vamos ver. Agora, assim, o profano se caracteriza pela fuga do sagrado, no sentido de tornar-se o homem alheio à natureza que o cerca, desde o cosmos até as manifestações naturais que o cerca. Veja você. Então, quando eu afasto desse sagrado do cosmos, desse sagrado da natureza, eu começo a trabalhar o profano. Segundo, há uma denominação de que o sagrado é o que está dentro, o profano é o que está fora dessa identidade do dentro. Então, quando eu começo a buscar esse profano, eu começo a me afastar desse sagrado. Enquanto o indivíduo vivente num determinado espaço, o profano desacraliza o ser, tornando vulnerável às propostas mundanas e por elas se perder do caminho reto. Vejam vocês. Então, toda vez que eu me afasto desse sagrado, eu começo a atender às propostas do profano, que são as propostas mundanas, da busca pelo poder, da busca pelo sexo, da busca pelo dinheiro, da busca pelos vícios. Aí eu me desacralizo e me torno uma pessoa adepta ao profano. Por que nós estamos estudando isso? Porque lá na frente, quando estivermos estudando doutrina espírita, nós vamos observar que o espiritismo está tentando e vai fazer isso.
vai nos trazer de volta para o sagrado. Percebem? Uma das grandes funções que a doutrina espírita tem para nós é nos trazer de volta para o sagrado. Vamos continuar, então. O sagrado é o que está em cima. Olha que bonito são os ritos, as celebrações. Por quê? Porque o homem não sabe dizer ainda nessa fase o que é o sagrado que está dentro dele. Está latente, está batendo, está querendo se expressar. Então ele cria as suas celebrações, ele cria as suas roupas magníficas, as suas danças interessantes, né? Os seus gestos, os seus rituais, para a sua manifestação do sagrado, porque ele não sabe dizer isso. Os espíritos superiores manifestam esse sagrado pelo trabalho. Por exemplo, como Jesus manifesta o sagrado dele? Criando um planeta para abrigar 30 bilhões, mais de 30 bilhões de espíritos. Então ele está manifestando o sagrado dele. Agora, nós ainda não sabemos manifestar esse sagrado, então a gente cria esses ritos. Por isso que os ritos, as celebrações, os mitos, as lendas, todas elas são uma tentativa de manifestação do sagrado em nós e por nós para o mundo. O profano é o contrário. Eu largo tudo isso e vivo de uma maneira diferente. Crio lixos, moro em situações complicadas, moro em ruínas, em coisas decadentes. Eu me distancio dessa celebração do sagrado. Então, eu fico nesse profano. Mesmo, guardem bem isso, mesmo que esse profano esteja dourado por uma capa muito bonita. A arquitetura passada, ela tenta consolidar o sagrado. Vamos pensar. Quando você vê, por exemplo, a Catedral de Santa Sofia, quando você vê as grandes catedrais do gótico medieval, as grandes construções do Parthenon, as grandes construções dos templos budistas, de todos os templos que foram sagrados, né, por toda a história, e aqui no mundo ocidental, para essas grandes construções do gótico, eu estou repetindo isso, porque é muito interessante a ideia do gótico, aquela torre pontiaguda significava o homem buscando os céus, então por isso era sagrado também. E grandes outras construções. Hoje, a nossa arquitetura, ela tenta consolidar, de alguma maneira, o bom do profano. Então, criam-se arquiteturas bonitas, claro. Não vamos aqui dizer das arquiteturas da modernidade, de jeito nenhum. Elas são bonitas também, são elegantes, mas elas não têm a proposta do sagrado. Você entra, por exemplo, num shopping center, né? É bonito, é uma construção elegante, com todos os recursos ali. Mas ali você não tem quase que janela, você tem um piso escorregadiço, tem que andar devagar lá dentro, né? Lá é meio escuro, você tem que estar muito atento. Para que isso? Para que você observe o quê? As coisas do profano, as lojas, as praças de alimentação, os locais de diversões, porque ali está tentando consolidar o profano. Não tem nada de sagrado ali. Não existe o sagrado ali dentro. Existe ali uma manifestação natural da vida profana. Não estou dizendo que a vida profana seja a vida de erros, de distorções da moral. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo dessa vida dessacralizada, dessa vida que não busca o contato direto, o contato permanente com o sagrado, com o cosmos, com a natureza e com tudo aquilo que flui de mim. Percebem a diferença? Então, eu construo, por exemplo, uma construtora faz um prédio, muito bonito o prédio, ele é lindo, ele tem toda a condição, né, de água, de esgoto, ele tem condições de iluminação, ele tem gás encanado, ele tem toda uma estrutura moderna, até com umas plantinhas ali por perto, mas ele não tem a colocação do sagrado. Ali não existe aquela necessidade de colocar o sagrado. Ali é só o profano, é só aquilo que as pessoas vão precisar para o seu dia a dia, para as suas vivências naturais, enquanto, né, vida profana, enquanto vida natural. Percebe a diferença? Então vamos continuar aqui.
Então, vamos fazer algumas reflexões agora. Vamos comigo. Vamos à primeira, né? Aqui nós temos Platão, essa figura histórica, filosófica, essa figura que está presente nos grandes debates da filosofia do mundo ocidental. Ele diz o seguinte, olha, ele acreditava que por trás da nossa realidade material existe uma realidade abstrata, que é exatamente o sagrado. Então, atrás dessa nossa vivência natural, realidade, né, comum, existe uma realidade abstrata, que é o quê? O sagrado que está em mim, o sagrado que está em você. Estão entendendo como é que nós fazemos esse jogo? O que a doutrina espírita vai nos propor? Exatamente essa busca do sagrado, esse domínio do sagrado que está em mim, que está em você. Então, Platão acreditava nisso. Platão é de 2.300 anos atrás, 2.400. Tá? Bom, vem a ideia do nirvana. Nós ouvimos muito falar no nirvana, né? O nirvana significa soprar, ser assoprado. Então, no budismo, é o estado de libertação do sofrimento, uma superação do apego aos sentidos do material, da existência e da ignorância. A pureza e a transgressão do físico, a qual busca a paz interior, é a essência da vida. Segundo os monges, é o estado atingido pelos seres de elevada estatura espiritual. O que é isso, minha gente? Não é a volta ao sagrado? Exato. Então, você sopra, né? Você é assoprado, né? E se sente esse estado de libertação, porque você retorna ao teu sagrado. E este sagrado, é bom a gente entender isso, ele está em nós em estado latente e em estado de lembranças, em dois estados. Porque nós já vivemos esse sagrado. Nas nossas fases primitivas, nós não sabemos onde foram, quando foram, mas nós vivemos esse sagrado, minha gente. Isso é que é interessante. Vivemos esse sagrado. Enquanto nós estávamos lá nas tribos primitivas, né, naquele contexto, quando você quiser saber um pouquinho sobre esse estado de vida, leia Freud. Tem um livro dele chamado Tabus e Totens, que é muito interessante quando ele vai analisar essa vida da tribo, onde se criaram os tabus, né? E onde se criaram os totens. Os totens são a manifestação do sagrado tribal. Então eu crio um altar, eu crio um Deus, e esse Deus é o nosso sagrado. Eu crio um tabu, porque só posso fazer dessa maneira. Só dessa maneira eu permaneço no sagrado. Se eu fizer errado, eu vou para o profano. Leiam esse livro, vocês vão gostar. Tá? Do Mircea Eliade, eu vou aconselhar vocês a ler o livro Sagrado e o Profano. Você encontra aí, se não me engano, até para baixar em PDF, mas já tem. Mircea Eliade. Mas você pode adquirir. Bom, se você gosta de folhear o livro como eu gosto, você pode encontrar esse livro aí. Ele é barato, muito barato. Vá numa livraria que você encontra. O Sagrado e o Profano e o Totens, Tabus e Totens do Freud. Vejam como é que nós podemos começar a pensar nessa volta do sagrado, porque quando eu volto para o sagrado, minha gente, o Espiritismo entra em mim com uma forma muito mais suave, com muito mais entendimento. O Espiritismo passa a ser um poema. Passa a ser um poema. Por isso que o nosso estudo, nesses estudos que nós vamos fazer, muitas vezes nós vamos colocar poemas. Por quê? Esses poemas serão declamados, né, pelos nossos convidados e convidadas, mas é para isso, é porque o poema ele une o hemisfério esquerdo do hemisfério direito do cérebro, ou seja, ele une o racional ao lúdico, e o sagrado é isso, é a união do racional com o lúdico. O profano costuma ser só racional ou só lúdico, enquanto que o sagrado une os dois hemisférios. Bom, aí nesse estado de nirvana acontece isso. Essa iluminação, essa volta ao sagrado, essa busca do cosmos, essa busca do Deus externo e do Deus interno.
O Deus externo que se manifesta em toda a criação e o Deus interno que manifesta em mim individualmente. Por quê? Porque eu sou uma essência dele, eu sou um raio dele. Nós todos juntos formamos os raios de Deus. Ah, quando entendermos isso. Quando vivermos isso, nós vamos fazer desse planeta um planeta iluminado, um planeta de bênçãos, um planeta de paz. Continuando, então, olha aqui. Tentamos colocar aí uma visão de como o Mircea fala do homem primitivo. Ele olha para o cosmos. Olha que interessante. Nós não tínhamos essa imagem juntos, então montamos. Ele olha para o cosmos, aí está a Via Láctea. Ele olhando para a Via Láctea, não entende nada do que é aquilo, mas ele olha, porque aquilo está dentro dele. Nós queremos entender com isso, minha gente, olha, é um ensaio que eu vou dizer agora, que os animais vivem esse sagrado, dentro da condição de cada um deles. Eu fico vendo, por exemplo, quando os insetos voejam em torno da lâmpada elétrica da nossa casa. O que eles estão buscando? O contato da luz. Há um estudo, inclusive, que dizem que eles estão buscando a lua, porque quando eles não estão dentro da nossa casa, eles buscam essa claridade lunar. Os lobos, quando vão para a lua, estão buscando falar alguma coisa para a lua. E os animais, com certeza, dentro da sua irracionalidade, eles têm uma sensação, um instinto de que eles são parte disso. Então, quando chegamos no homem, o que vai acontecer? Esse homem primitivo que ainda não foi machucado pelo profano, ele busca a mesma coisa. Agora ele quer entender. Lá no animal ele não entendia, não. Mas agora ele quer entender, certo? E aí, ele olha para o céu estrelado e pensava, quem fez tudo isso? Talvez tenha sido o primeiro veio de pensamento nosso. Mas quem fez tudo isso? No animal racional, eu não sei de responder. Eu nem sei fazer essa pergunta. Isso pode meio que mexer comigo, mas eu não sei fazer essa pergunta. Aí depois ele concluía, né? Que um ser muito superior era o autor daquela obra, mas não sabia quem era aquele ser. Então, a partir daí, o homem busca entender o mistério da criação. Ainda nos dias atuais, este mesmo homem, agora civilizado, que é uma faceta da evolução do homem, a civilização é uma faceta, não é? Nem o princípio é muito longe de ser o fim. É um estágio. Isso que nós estamos vivendo hoje, o ser civilizado. Então, o homem, agora civilizado, olha para o céu, vê estrelas, galáxias e tudo mais que compõe o universo, mas quase sempre nega a autoria disso a um ser superior. Quase sempre. Não existe Deus, que nada, Deus. Né? Começam essas discussões infrutíferas. Então, os primitivos sabiam mais. Por quê? Porque eles estavam imersos no sagrado. Veja a dificuldade que o profano cria para nós. Essa dificuldade imensa de não termos respostas para as coisas magníficas da natureza. Então a gente nega. Existe um estudo chamado A Lacuna de Deus. Esse estudo é bem interessante, ele é um estudo que está divulgado, né, em grandes revistas. Então, ele diz o seguinte, que quando o homem não encontra respostas para as maravilhas e para as situações criadas pela natureza, ele fala que aí sim, ele fala que é de Deus. Então, são as lacunas, onde ele não consegue encaixar nada do seu entendimento, então ele fala, sim, isso é de Deus. Mas também não quer saber como que é esse Deus, se ele existe, quem é esse Deus, o que é esse Deus. Quem ele não vai saber tão cedo, mas pelo menos o que é esse Deus, que nós vamos saber lá na doutrina espírita. Percebem o encaixe do nosso estudo? Continuando aqui, olha. A primeira revelação, veja bem, eu preciso dar uma explicação para vocês. Nós sabemos que nós temos dois tipos de aprendizagens, duas propostas de aprendizagem. A primeira é pela pesquisa. Então, nós saímos daquele ser primitivo, deparamos com uma natureza e começamos a observar que essa natureza que sempre me manteve enquanto no reino da irracionalidade,
agora ela me mantém também, só que agora eu posso pesquisá-la. Eu posso saber quando eu pego uma raiz, quando eu pego uma fruta, quando eu pego uma folha, quando eu pego um grão, o que eu faço com isso? Então, isso é a pesquisa. Essa pesquisa, segundo consta na antropologia, foi iniciada pela mulher, porque o homem cuidava das caças. Então, as revelações elas vêm pela pesquisa, né? E ela vem ou pela revelação divina. Então, dois problemas. Na primeira, enquanto pesquisa, o problema é que nós temos que ser muito observadores. E quase sempre a mente humana não gosta muito disso. Ela gosta das coisas prontas. Então, raros. Se você pegar a humanidade toda e ver os pesquisadores reais, é mínimo. Porque para ser um pesquisador, você tem que praticamente dedicar a sua vida a laboratórios, quer sejam esses intimistas internos, quer seja o próprio laboratório da natureza. Então, o problema da pesquisa é que você tem que se tornar um observador. Você tem que apreender a tua experiência enquanto pesquisador. E na revelação? Qual o problema da revelação? É você decodificar o fato revelado. O que muitas vezes a gente não sabe fazer. Então, você pega um texto da Bíblia, por exemplo, que é magnífico o trabalho da Bíblia, e você pega um texto da Bíblia e não sabe decodificar, e prega aquilo por séculos de maneira errada. Quer um exemplo? É a questão da negação da reencarnação por doutrinas cristãs. Porque não sabem interpretar a mensagem que está no Novo Testamento, onde Jesus fala claramente da reencarnação. Eles não sabem interpretar. Como eles não sabem ou não querem interpretar, sim, eles criam um artifício para justificar as suas posições. Então, a Bíblia, futuramente, ela será interpretada dentro do seu contexto exato. Aí o grande problema. Então, na pesquisa, eu tenho o problema de ter que ser um observador. E na revelação, eu tenho que ser um grande buscador também da decodificação exata do que foi revelado. Pesquisa e revelação. A primeira revelação, então, foi dada por Moisés. Né? Moisés trouxe ao mundo a primeira revelação, o primeiro contato do homem com a espiritualidade. Através do quê? Dos 10 mandamentos. Ah, mas o Moisés também escreveu Deuteronômio, Levítico, Números, Gênesis, tudo bem, ele escreveu tudo isso, mas nós estamos buscando agora o que ele trouxe de revelação das leis de Deus. A revelação foram os 10 mandamentos. Os outros livros, a gente vai utilizar, sim, muito, mas tem que saber decodificar. O livro Gênesis, por exemplo, se você não souber decodificar, você não vai entender quase nada lá. E o que a gente ouve por aí? Interpretações erradas. Então tem que ter um trabalho. Já tem esse trabalho pronto? Não. Nós vamos fazer isso no futuro. A partir do que a gente vai conhecer com os espíritos superiores. João falava. João disse isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Perguntaram para João por que eles tinham que ajudar a gente nas instruções dos Espíritos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, se já estava tudo no Novo Testamento. Ele falou assim, não, nós estamos ajudando vocês a entender. Então, no futuro, nós teremos esses grandes espíritos que vão ajudar a gente a entender a Gênese, entender Números, entender Deuteronômio, entender Levítico. Nós vamos aprender, e principalmente o Êxodo. O Êxodo, ele tem uma função psicológica extraordinária, mas que nós ainda não entendemos. Vamos entender Juízes, nós vamos entender Josué, nós vamos entender os profetas, vamos entender a relação de Ruth, Judite e Esther na Bíblia. Por que elas estão lá? Se tiveram tantas outras mulheres, por que aquelas que foram exatamente colocadas ali? Então, gente, isso nós vamos aprender ao longo do tempo. Mas é preciso que a gente volte para o sagrado, tá? Senão nós vamos usar isso de maneira profana, como se usa atualmente. Grandes pregadores, né? Grandes encantadores de plateias, com todo respeito, mas não passam disso. Não colocam a realidade do fato. Aproximadamente a partir de 1000 a.C.,
o povo hebreu começou a receber seus profetas. Então, todos eles chamavam a atenção do homem para os seus compromissos com Deus único, dentro da aliança estabelecida. Havia uma aliança, lá no princípio, há 1.800 anos antes de Jesus, ou seja, 3.800 anos atrás, o Abraão recebe, um médium, ele recebe uma informação, olha, precisamos construir uma comunidade que vão receber os capelinos da raça hebraica. Então, você precisa construir essa nação. E aí nós vamos fazer uma aliança. Olha, você vai ensinar esse povo, só tem um Deus único. Em contrapartida, nós vamos ajudar você a construir essa nação. E vamos ajudar essa nação. Assim começa a história dos hebreus. Nós podemos pensar várias maneiras, mas principalmente essa, porque essa questão da aliança, ela existe até hoje com muita força. A aliança de Deus com o homem, do homem com Deus. E ela simbolicamente representa o que será esse futuro do homem, quando ele entender essa aliança dele com o Pai. Porque o Pai já está com ele, só que ele ainda não estabeleceu essa aliança. Por isso que a aliança teve que ser feita por Abraão, ou seja, pelo homem. Aí você começa a perceber o que nós temos para analisar da Bíblia. E a beleza da Bíblia. A beleza. Eu digo para vocês que você não gostar da Bíblia, mas é maravilhosa. Maravilhosa. Bom estudar isso. Bom, aí estão os profetas, né? Essas pessoas que foram extraordinários. Aí tem 12, né? Mas tem mais um, eu não me lembro qual é agora, são 13 profetas. Então, eles trouxeram para o homem, né, o homem hebreu, entre aspas, porque isso se expande para toda a civilização humana. Então, eles trazem notícias, informações, eles trazem, inclusive, Isaías e Malaquias, Isaías, vou colocar mais Isaías, que trouxe a mensagem da vinda de Jesus aqui, e Isaías é de 900 a.C. E aí vai, cada um desses profetas. Tem o profeta Ageu, que é fantástico, o profeta Ageu. Depois você estude o profeta Ageu. É maravilhoso. A história daquele homem é de emocionar a gente. O amor, o carinho, o perdão, a compaixão de Ageu é fantástico, né? Então, continuando, existem então os misticismos, né? Claro que tem que ter o misticismo, porque o misticismo vem desse místico, dessa coisa meio não revelada, mas sentida. E isso mais ou menos é o místico, né? Então a gente tem símbolos para tentar representar o misticismo. Aí são 3 símbolos místicos, né? Que a pessoa pode analisar da maneira que ele pode. Quem criou esse símbolo, com certeza tinha uma ideia. Mas eu posso criar a minha ideia a partir desse símbolo. Eu posso pegar um símbolo desse aí e me colocar ali, por exemplo, no primeiro símbolo, esse da esquerda, lá no fundinho dele, aquele quadradinho, sou eu. E eu vou crescendo nesse mundo, nesse mundo interno que eu sou, que eu tenho e que eu vivo nele, né? O segundo símbolo da lua, o dessa iluminação nas minhas noites, né? Quantas vezes nós vivemos em noites mentais e eu tenho uma lua que me ajuda a entender, que me ajuda a crescer na luz, né? Esse olhar de Horus, nesse olhar clínico para a vida. Viu? Nós demos uma interpretação rápida, mas você pode dar a sua interpretação também, ok? Então, o misticismo vem do grego místicos e refere-se a um iniciado em uma religião de mistérios, porque não pode ser revelado para todo mundo, por isso que é mistério. É o contato com uma verdade espiritual, divindade ou Deus, através da experiência direta ou intuitiva. Então, os símbolos são os modos de pesquisas dos místicos. Por detrás de um símbolo, uma verdade está estabelecida. Porque naquele passado, minha gente, não se podia colocar essas verdades mais profundas para esse homem primitivo que não ia entender isso. Eu não ia conseguir entender. Podia fazer confusões sobre isso. Porque tudo tem o seu tempo certo. Você não pode queimar etapas na educação. Senão você complica o próprio educando. Então é preciso você ir colocando com calma. Mas tinham as pessoas que já eram antigas, de outros planetas, né? E aí eles tinham que trabalhar, eles tinham que estudar. Então eles criavam escolas fechadas
que para os de fora aquilo ali era uma escola de mistérios. Mas os mistérios que eles estudavam lá, o Espiritismo estuda hoje. Imortalidade, reencarnação, psicologia, né? A reencarnação, essa questão da lei de causa e efeito, sabe? A astronomia, isso tudo hoje é aberto. Nós encontramos isso tudo hoje nos livros espíritas. Ou seja, hoje o estudo já não é mais de mistérios, é de revelações. Por isso que a doutrina é a terceira grande revelação. Né? Muito bem, continuando, aí está um homem daquele momento do mistério, de participar daquelas escolas de mistério. Você vê que ele é diferenciado. Vamos fazer uma análise aqui. Vamos pegar o paganismo. Veja bem, os sacerdotes pagãos, eles eram pessoas comuns, homens, né? Mas na hora de fazer uma celebração, o que eles faziam? Eles colocavam os paramentos, aquelas roupas, né? De cores diferentes, para cada ocasião tinha uma cor que a Igreja Católica pegou isso, né? E usa até hoje lá nas suas celebrações. Para quê? Para diferenciar o homem comum do celebrante, do homem que está buscando o sagrado. Então, aquelas pessoas, aquelas escolas, elas também faziam isso. Elas também usavam essas roupas para diferenciá-las da sociedade comum. Então, enquanto o homem primitivo usava lá os seus trajes, eles usavam esses trajes, usavam esse tipo aí de um cajado, ou seja, uma coisa qualquer que dava para eles um símbolo qualquer. Este homem, ele está vindo de um passado complexo, e ele traz o cajado que o leva para as suas conquistas futuras. Podemos pensar nessa figura? Então, isso acontecia e acontece até hoje. No mundo espiritual, os grandes estudiosos, né, aqueles espíritos que estão em grandes escolas da espiritualidade, eles se portam diferente, eles têm uma vestimenta, uma indumentária diferente que os caracteriza daquilo que eles são e diferencia do comum. Né? Nós temos relatos disso, que às vezes eles usam uma túnica, que é uma forma de diferenciar, enquanto as pessoas que estão mais ligadas ainda ao plano físico, usam calça, blusa, esse tipo de vestuário que nós temos, e eles já usam uma túnica, os mentores usam uma túnica. Então, essa é a diferenciação. Quando eu vejo uma pessoa assim, eu falo, essa pessoa está ligada a uma determinada escola. Tá? Aqui no mundo físico, nós não tínhamos, agora está meio parado isso, ainda tem, né? Os alunos que tinham o seu uniforme. Então, quando você encontrava uma adolescente na rua, depois da aula, ou indo para a aula, você sabia, ele participa da escola tal, está estudando, nesse momento está o momento de estudo que ele está de uniforme. Quando ele chegava em casa, ele trocava aquela roupa, ele era uma pessoa comum. Percebe o que é o motivo dessas indumentárias? Aí está, né, minha gente? Isso me marca profundamente a alma. Eu digo para vocês que eu devo ter participado disso. Porque quando eu vejo uma figura dessa, uma pessoa sentada, uma grande escola no alto de um cume de uma montanha, que na verdade pode ser uma metáfora, né? Pode ser que ele esteja visualizando aí uma coisa da mente dele, um templo, né? O sagrado dele, mas é muito bonito isso. Sabe, aquela pessoa analisando o local que ele está, a busca que ele está fazendo. Então a gente vai observando que essa busca do sagrado, essa busca dessa interiorização do homem é natural e será natural para todo mundo. Não tem nada de místico, não tem nada de assustador, como às vezes as pessoas pensam. Não, é natural isso. Nós vamos realizar isso. Muitas vezes hoje nós não podemos ainda por causa da faina diária. O mundo hoje, ele sacrifica muito o espírito, muito. Tanto assim que você vê quando a criança reencarna, como que ela tem dificuldade de adaptação ao mundo, né? Sente dores, sente problemas, ela chora, a gente fala, é dor de barriga, é dor de ouvido, mas no final isso tudo é uma tentativa de adaptação dela, porque ela está vindo do mundo espiritual, um mundo mais suave, né? E quando desencarna também tem que fazer adaptação ao mundo espiritual.
Entenderam, gente? Como é que isso tudo é interessante ser estudado? Aí nós temos, né, a representação, né, deífica deste sagrado. Claro que cada escola cria a sua representação, porque quando você cria uma imagem de um Deus qualquer, você está fixando a pessoa àquela imagem, e aquela imagem remonta àquilo que está procurando. Por isso que tem as imagens, por isso que tem os ritos. Quando tem um rito, uma celebração, uma liturgia, o que está acontecendo ali? É como se a liturgia te chamasse. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Porque a mente humana divagueia, ela tem muito essa coisa do devaneio. Então, você fixa na liturgia e a liturgia te dá a informação. Vamos pegar a missa. A missa ela começa com fatos litúrgicos. Depois tem um momento lá que tem a pregação. E depois da pregação, mais liturgia. O que significa isso? Então, liturgia é homilia, né? Então, liturgia, homilia, liturgia. Por quê? Na liturgia inicial, ela prepara a pessoa para a homilia, que é a pregação. E aí, quando chega um determinado momento, então o pároco, o celebrante, ele vai para um local, antigamente usava-se o púlpito, né? Que é aquele local mais acima, então as pessoas ouviam, já preparados pela liturgia, ouviam a homilia. Aí, muito bem, deu a homilia, deu a pregação, falou do evangelho, falou, agora vamos fixar isso em você, então voltamos para a liturgia. Veja essa diferença, isso é muito importante. No Espiritismo, nós não temos essas liturgias, nós temos, digamos, as pregações, nós temos as palestras, os seminários, os congressos, porque se entende que o espírito que está buscando a doutrina espírita, ele já está pronto para ficar fixo naquilo que está acontecendo naquele momento. Ele não precisa da ajuda da liturgia. Vira essa diferença? Mas, naquele tempo mais antigo, em qualquer que fosse aquela escola de iniciação, essas liturgias, elas precediam e depois consolidavam o que era explicado lá. Claro que, à medida que esses neófitos iam deixando de ser neófitos, passando para os mais experientes, os júniors, os sêniors, aí não precisava mais dessa liturgia. Faziam para os outros. Então, quando você entra, você é um neófito e você precisa ainda da liturgia para te chamar a atenção. No momento em que você se adaptou a tudo aquilo, você não precisa mais da liturgia. E nós vemos isso nos monges tibetanos. Qual é a liturgia deles? Ler aqueles textos. Eles ficam ali lendo, lendo, lendo infinitamente aqueles pergaminhos, aquelas informações profundas contidas naqueles pergaminhos. Então não há necessidade da liturgia. Eu agora fixo a minha mente naquilo que eu quero. Continuando, vamos para a Idade Média, né? Na Idade Média, o que é a Idade Média? Foi o período da história que se estendeu do século V ao século XVI, ou seja, por volta de 476, quando terminou o Império Romano, né? 1400 e pouco, terminou o Império Romano, e aí vem até o século XV, que termina com a tomada dos turcos, né? Lá da Turquia, fez de 1476, né? Está aqui a data, olha. 1476, né, foi a queda do Império Romano e a tomada de Constantinopla em 1453. Então, a Idade Média é nesse período aí, 476 a 1453. Isso é a Idade Média. Você vai falar assim, tempos de trevas. O meu amigo, minha amiga, não falam isso. Não falem isso. Não foi bem assim, não. Tá? A Idade Média teve muita coisa interessante. Já tive a oportunidade de estudar um pouco sobre a Idade Média. Eu digo para vocês que tem fatos encantadores ali. Coisas que a gente fica pensando, mas como é que eles conseguiram fazer isso? Eles não tinham esse recurso que nós temos hoje. Não é como é que eles conseguiram. Depois você estude um pouquinho sobre a Idade Média. Mas se evita um pouco esses livros escolares. Tem livros especializados. Tá? Tem livros muito interessantes sobre a Idade Média. Havia também as sociedades secretas, bem como ordens que iniciavam o neófito nos grandes mistérios, a gente já falou sobre isso. Normalmente os ensinamentos ali pregados viam as grandes civilizações do passado e sempre concitavam o homem a buscar sua espiritualidade. Havia ritos, celebrações, deuses mitológicos. Isso que nós falamos. Por que tinha isso? Tinha essa necessidade
já comentada ainda há pouco. Então, vejam vocês. Vocês estão sentindo isso? O seu coração tá quentinho, assim, para você entender como que o seu divino está louco para sair. Está buscando um espaço dentro de você. O mundo mostra isso para nós. O mundo mostra essa busca eterna do homem por si mesmo. Esse autoconhecimento, essa autorrealização, sabe? É magnífico, minha gente. Isso que nós precisamos de entender, de estudar, né? Aí estão, né, algumas... É uma gravura que mostra um pouco desse momento da Idade Média, né? Onde as pessoas tentavam, ainda tinham casos assim, em que as pessoas tentavam mostrar o sagrado que tinham dentro delas. Tinha muita manifestação do sagrado, porque tinha as igrejas, os grandes templos dos deuses, né? Então isso aí chamava o homem para o sagrado. Mas o profano também começava a tomar conta dele. E aí era aquela guerra do sagrado com o profano, e aquele que venceu foi o que foi para o sagrado, né? Idade Média ainda, olha, a Igreja Católica foi a grande protagonista da religião na Idade Média. Ela pregava o cristianismo dentro das suas propostas. Havia a hierarquia das classes sacerdotais a partir do Papa. Ali o dogma era a alavanca da fé. Povos simples eram dominados pelo medo do inferno. Havia, porém, sacerdotes leais a Jesus, e estes contribuíram em muito para que os fiéis pudessem viver aquele período obscuro com mais confiança em Deus. Por quê? Na verdade, nesse processo da instalação do clero romano, né, da Igreja Católica, e posteriormente do Vaticano, isso aí era uma tentativa, né, que aqueles espíritos ali constituíram esse status, né, de busca sacerdotal, eles vinham daquele paganismo. Na verdade, eles não sabiam direito o que eles estavam lidando. Eles não sabiam que eles estavam lidando com o evangelho. Minha gente, nenhum de nós presentes nesse momento, ainda tivemos o nosso encontro com o evangelho. Nós balbuciamos o evangelho, principalmente eu. Mas nós não tivemos esse encontro com o evangelho, precisamos desse encontro. E quando ele vai ser? Não sabemos, mas precisamos nos preparar para esse encontro. Então, naquela fase, ainda até hoje, o homem, qualquer que seja a denominação religiosa dele, no campo do cristianismo, ele ainda não fez o seu encontro com o evangelho. Por isso que nós tivemos muitas coisas erradas cometidas pela Igreja Católica, porque, na verdade, não houve ainda o encontro com o evangelho. No dia que houver esse encontro, você vai ver quantas maravilhas vão acontecer no mundo. Agora é preciso deixar, sabe, aquele prurido ali, uma coisa simples em torno do evangelho, para realmente buscar esse evangelho. Bom, aí está um símbolo, que é o símbolo do Papa, né? Não sei explicar esse símbolo, mas estou vendo ali uma coroa, né? Estou vendo ali algumas bandeiras, né? Algumas coisas. Então, este é o símbolo que nós buscamos como símbolo do Papa, né? Bom, agora vamos pensar em pessoas fantásticas que nos ajudaram ao longo do tempo. Muitas vezes eles eram profanos também, mas eram inteligentíssimos. Outras, eles eram sagrados. Já estavam no sagrado e nos traziam para o sagrado. Nós selecionamos alguns, porque aí eu vou deixar para você fazer essa pesquisa também. Esquece aquela dificuldade da pesquisa, da observação, da busca, da apreensão dos fatos, e faça também sua pesquisa, tá? Então vamos lá, eu vou colocar alguns. Então, o gênio é aquele ser que promove a diferença entre seus contemporâneos. Eles renasceram em todos os tempos e áreas do viver e do conhecer humano. Como um fermento levedaram a massa, deixando em seus rastros os marcos do progresso, do sair do comum para uma estrutura maior e melhor. Por eles, a humanidade progrediu. Muitas vezes não foram aceitos
tendo sido julgados, mortos e seus nomes deixados ao esquecimento. Ressurgiram depois, quando a razão já iluminava a consciência e ei-los glorificados. Muitas vezes, minha gente, essas pessoas não foram aceitas no seu tempo, mas não foram mesmo. Foram massacrados, muitas vezes queimados, como nós vamos ver um caso aqui, muitas vezes jogados no lixo. Só tempos depois é que eles começaram a ser entendidos. Então, o gênio é assim. Ele não importa com o que os outros falam dele. Ele é, pronto, acabou. Então, ele não está pedindo aprovação de ninguém. Ele é. Se você me aprova, que bom, que juntos nós podemos fazer alguma coisa. Agora, se você não me aprova, eu vou em frente. Eu gosto muito de um poema do Mário Quintana, mais ou menos assim, eu só vou pegar um fragmento dele, ele diz assim: esses aí que tentam atravancar o meu caminho, eles passarão, e eu passarinho. Que coisa linda! Eles passarão, eu passarinho. Vejam vocês a importância de estarmos focados no sagrado. Porque quando eu estou no sagrado, não me importa se o outro não me entende. O que importa é que eu estou fazendo certo. Né? Então, continuando, quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força da sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Bom, quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força da sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Nós vamos aí pensar no buscar e achareis, bater e abisfusar, pedir e obtereis de Jesus. Só que Jesus não disse o quê, e o Goethe também não disse o quê. Isso depende de cada um de nós. Está aí um grande gênio alemão, né? Ele disse isso. Agora depende o que você quer. Porque o universo vai conspirar para você. Você quer coisa boa? Ótimo, o universo vai conspirar beneficamente para você. Você quer coisa ruim? Também vai conspirar a seu favor, porque o seu pedido é uma ordem. O seu pedido é uma ordem. Então, cuidado com o que você pede. Por isso que Jesus falou: batei, abisfusar, pedi, obtereis, buscai e achareis. Não disse o quê. Então, os dois estão uníssonos nesse estudo, né? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Olha a profundidade dessa frase, minha gente, do nosso mineirinho de Cordisburgo, né? Guimarães Rosa. Quando nada acontece, há um milagre que nós não estamos vendo. Quando você fala assim, nossa, o dia hoje não deu nada, você que pensa. Você que pensa. Eu estava observando hoje pela manhã, o sol aqui na minha casa ele bate muito forte em 3 cômodos aqui da casa de manhã. E hoje eu procurei o sol, não achei o sol. Embora o dia esteja magnífico, claro, o sol presente. Por quê? Está acontecendo um milagre. O milagre da rotação e da translação da Terra. Acontecendo um milagre que eu não sei. Que eu não estou fora do milagre para ver o milagre. Está acontecendo esse grande milagre. E quantos milagres acontecem na tua vida e que você não percebe? Quando acontece de você perceber, o milagre já aconteceu. O milagre é aquilo que você não apreende, você não sabe realizar, você não sabe pensar, você não sabe pesquisar. Então é um milagre. Quando Jesus curava aquelas pessoas lá, né, os leprosos, os paralíticos, os cegos e tudo mais, era um milagre, porque você não estava nas suas mãos, não tinha um compêndio que dizia como fazer aquilo, mas ele sabia. Então, porque eu não sabia, era um milagre. Mas não, ele nunca fez milagre. Ele só usou de situações que ele conhecia e que hoje a medicina conhece. Né? Continuando os nossos gênios. Né? Se você prende quem se afasta, pode impedir o caminho de quem se aproxima. Fantástico, minha gente. Quantas vezes nós ficamos prendendo pessoas que estão se afastando? Por exemplo, vou dar um exemplo nesses lutos prolongados.
A pessoa se afasta porque chegou a hora dela se afastar e vai chegar outra pessoa. Esse é o movimento natural da vida. Existe nos estudos do movimento da vida um estudo mais aprofundado chamado volteios. São nos volteios que a vida faz que ela se consolida e gratifica os seus participantes. Mas a pessoa não quer saber disso. Ela fica chorando por aquele que afastou. Quer ser pelo desencarne, quer ser por uma outra opção, enfim, fica chorando e impedindo o caminho de quem vai aproximar. É do famoso Carl Gustav Jung, esse grande gênio da humanidade, está aí. Tinha lá seus problemas, tinha, como todos nós temos, como Freud teve, como Adler teve e como tantos outros tiveram, mas são geniais. São criaturas geniais. Né? Aqui está, né, uma pessoa bem interessante, né, que é o Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, né, filósofo aí muito discutido. Né? Então ele diz, olha, as religiões, assim como as luzes, necessitam da escuridão para brilhar, mais ou menos isso. Então as religiões, assim como as luzes, necessitam da escuridão para brilhar. Ou seja, eu preciso chegar para uma pessoa que não sabe nada e falar para aquela pessoa do sagrado, da espiritualidade, para que brilhe nele. É o que o Espiritismo fez comigo e provavelmente esteja fazendo com você. Percebe? Eu, escuridão, o Espiritismo chega e brilha em mim para tentar me trazer para a luz, ou me levar para a luz. Olha que, gente, são frases geniais. São pessoas extraordinárias do nosso momento, muitas vezes nossos contemporâneos, e que vem tentando resgatar toda essa história do passado, dessas antiguidades, né, que nos foram oferecidos por Jesus. Deus deu ao homem 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca, para vermos, ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. Essa é uma sabedoria oriental. Então Deus nos deu, né, 2 ouvidos e 2 olhos, ouvir e ver. Isso é uma boca. Para a gente ver e ouvir muito mais do que podemos falar. Sim? Continuando. Somente uma coisa me fascina. Aquela em virtude da qual me sinto livre na sujeição, contente no sofrimento e rico na indigência e vivo na morte. Esse é o Giordano Bruno. Um grande espírito da Idade Média. Foi queimado, né? Vocês sabem. Falou uma coisa dessa na Idade Média? Outra coisa, não é por causa da Idade Média, não, é por causa das mentes nebulosas que viviam ali. Talvez eu também fosse aquela mente nebulosa. Se você pegar o texto do Giordano Bruno e comparar com o texto espírita, você vê muita semelhança. Ou seja, o espiritismo não podia chegar naquela fase. Porque o senhor Allan Kardec ia ser colocado num pedestal, ia ser queimado, crucificado, esquartejado, qualquer coisa desse nível, tudo junto. Porque era assim a mentalidade. Então, somente uma coisa me fascina, aquela em virtude da qual eu me sinto livre quando alguém me oprime. Está me oprimindo? Eu estou livre. Contente no sofrimento. Ah, está doendo? Que nada, isso aí passa, isso aí é coisa natural que eu preciso, né? Rico na indigência, eu sou pobre, eu sou miserável, mas eu sou rico e não morro, eu estou vivo na morte. Vejam vocês, minha gente, quanta coisa maravilhosa, quantas pérolas nós temos, né? Choro as dores e humilhações do meu Senhor. O que mais me faz chorar é que os homens por quem ele sofreu tanto vivem esquecidos dele. O grande Francisco de Assis. Lembra quando nós falamos que precisamos do encontro com o Evangelho? Por que nós esquecemos dele? Porque não fizemos o encontro com ele, o verdadeiro encontro. É um desfile, é uma galeria de situações interessantes, né? Agora vamos pensar um pouco nos filósofos gregos que formaram essa antiguidade do mundo ocidental, concordam?
Então, vamos lá. Os filósofos gregos transmitiram ao mundo ocidental um conhecimento ímpar. Acertados com Jesus, vieram antes dele para iniciar o homem nos grandes segredos da vida. Eles são de 500 anos, 600, 1000 anos antes de Cristo. Assim falaram sobre a mudança do homem velho, os talentos próprios de cada um, a sua justa aplicação, sobre a inserção do amor em si de forma clara e necessária. Falaram igualmente do perdão, que é perdonare, que é perdoar permanentemente, além de tantas outras máximas. Esses foram os filósofos gregos que falaram para o homem assim: peraí, vamos conversar sério? Está chegando aí o mestre da humanidade. Lá, o povo no qual ele vai, que vai recebê-lo, já estão lá preparando, os profetas já estão lá falando, e vamos também preparar, porque o cristianismo virá para cá, virá para a Europa, virá para o mundo ocidental, virá para todo mundo no futuro. Né? Então vamos começar sério? Vamos começar a pensar nessa inserção do amor em si de forma clara e necessária? Vamos falar do perdão? Você precisa perdoar, que que vem de perdonare, né? Que é perdoar incessantemente ou permanentemente. Então eles começaram a nos ensinar. Começaram a nos preparar para a vinda do Mestre. Aí está uma das justificativas da antiguidade clássica dos gregos. Preparar o homem, chamar a atenção do homem. Está chegando o Mestre. E o Mestre não é só o Mestre do mundo, ele é a representação do teu Cristo interno. Quando você estudar a representação de Jesus como a busca do teu Cristo interno, ou seja, Cristo buscando Cristo, você vai entender muito melhor essa relação de Jesus com o mundo e conosco. Aí estão, né, uma galeria deles, né? São vários. Eu não sei dizer para você o nome de todos eles, a não ser o Platão, que é esse último aí da primeira fila direita, né? Mas o Aristóteles é logo em seguida, né? O Sócrates também está aí, no meio deles. Enfim, é uma turma de espíritos que, sinceramente, eu gostaria de encontrá-los um dia lá na espiritualidade. Conversar com eles. Bater um papo com eles, como Humberto de Campos fez e narrou para nós um dos seus livros. Um dos livros psicografados pelo Chico. Aliás, Humberto de Campos não é lido, né? Precisa ser lido. Aconselho a você a ler Humberto de Campos. Olha que beleza! Você chegar lá no mundo espiritual, hoje vai ter uma conferência com Pitágoras. Eu vou ficar perdido, mas eu vou. E você vai? Você gostaria de ir? Ouvir Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Leucipo, Demócrito, né? Ouvir Aristóteles, Platão, Sócrates, e por aí vai. É uma turma. Pensa nisso. É o nosso futuro, minha gente. Este é o nosso futuro. Viu como é que nós vamos desviar o nosso rumo desse profano, estragado, triste, miserável, em ruínas, para uma coisa superior? Eu vou fazer isso. Sabe por que eu vou fazer? Porque eu quero fazer. E você também deve querer fazer. Pedi, batei, buscai. O segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Você não vai matar o ego inferior. Você vai construir, a partir do ego inferior, o seu ego superior. É o que o Sócrates está falando aí. Né? Então você não vai brigar com o seu homem velho. Não vai ficar brigando com ele, achando que ele é muito chato e muito ultrapassado. Não. Você vai construir um novo a partir dele. O que o homem velho já me explica que eu já sei? Já sei isso, isso, isso. Muito bem. Agora vamos botar o quê? Virtudes nisso. Forças nisso que o homem velho já construiu. Porque não sabe colocar virtude, só sabe colocar vício. Então agora eu vou colocar virtude. Outra aqui. Quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está a sua vocação. Quando os seus talentos
encontra as necessidades do mundo, ali está a sua vocação. Não somos nós, os espíritas, que estamos fazendo isso, minha gente? Com os nossos pequenos talentos, buscando essa necessidade de informação que o mundo tem, essa necessidade de ajuda, necessidade de acolhimento, de instrução, né? Então, essa é a nossa vocação. Então, o Espiritismo hoje tem que ser a nossa vocação. Se não for, minha gente, nós vamos voltar àqueles velhos tempos, né? Aquelas velhas estruturas que o Sócrates colocou ali na frente, ó, que ainda estão no velho. E aqui o Aristóteles ele está falando na vocação do futuro. Então, quando os seus talentos, né? Quando o seu desejo de ser espírita, seu desejo de ser transmissor da doutrina espírita encontra tantas necessidades do mundo, aí deve estar a sua vocação. Continuando, purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda no recipiente sujo. Isso é lindo, gente. Pitágoras, né? Pitágoras. Purifica então o teu coração, purifica. Antes que o amor entre nele. Isso não mistura. Fica um amor misturado. Purifica antes. Começa a fazer a tua reforma interior, começa a buscar o teu novo caminho, o teu homem novo, porque aí quando o amor entra, está tranquilo, o ambiente está limpo. E aí ele vai fazer maravilhas através de você. Gente, essa busca desse resgate do homem e da humanidade, Jesus sempre fez para nós, através dos seus emissários. E por que nós ficamos aí parados, né? Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Isso é de Platão. Então, veja bem, se você não perdoa, porque você ainda não tem generosidade em você, isso é muito grave o que Platão fala. Então, o perdão tem que ter por escopo a generosidade, você ser generoso, se você ser aquele pleno doador. A generosidade é isso, essa doação plena. Então, se você não tiver isso, você vai ter muita dificuldade de perdoar e talvez não perdoe, por hora, né? Aí está, né, uma outra galeria dos sábios, muito bom, né? A gente olhar a nossa história de humanidade e encontrar criaturas assim. Então, quando você ouve hoje documentários e histórias de pessoas decaídas, falando coisas tristes, falando coisas das misérias deles e do que eles tentam implantar, pensa nessas galerias aí. Veja que nós tivemos sempre aqueles para nos orientar, né? Os grandes templos do passado, esse é o templo de Delfos, né? O templo de Apolo. Olha que quanta coisa nós podemos analisar a partir de tudo isso, né? Lá no templo de Apolo, lá em Delfos, né, na cidade, atrás do templo tinha um mural de pedra, de rochas, né? Então, eles convidaram 7 sábios gregos para que eles fizessem ali cada um escrevesse alguma coisinha, sabe? Cada um escrevesse o que ele pensava para ajudar a humanidade. Então, isso se constituiu nas máximas délficas. Tá? Quando se falar em máximas délficas, é exatamente isso. Aquela contribuição daqueles 7 gênios do passado que, olha, eram antes de Sócrates, tá? Era lá pelos anos 600, 500, não sei, não se estabelece essa data, mas eles eram antes de Sócrates, né? Então, as máximas délficas, ou máximas de Delfos, são um conjunto de 147 aforismos inscritos no templo de Apolo em Delfos. Originalmente disseram que eles foram dados pelo oráculo do deus grego Apolo, mas os estudiosos do século V, um estudioso, né, o Estobeu, mais tarde os atribuiu aos 7 sábios da Grécia, e eram consideradas tradicionalmente parte do ensinamento dos antigos. Talvez a mais famosa dessas máximas seja o conheça-te a ti mesmo. E foi lá que Sócrates pega, né? O conheça-te a ti mesmo. Então não foi Sócrates que
criou essa máxima. Pode até ter sido ele, não sei, numa outra encarnação, né? Mas é lá que ele pega, certo? Então, vamos colocar aqui para vocês algumas dessas máximas. Algumas dessas máximas. Vamos lá. Seja imparcial. Vai vendo aí se isso encaixa para você. Seja imparcial. Tem coisas aí que precisam ser arrumadas, né, gente? Nada em excesso. Eu penso nessa máxima, algo extraordinário. Nada em excesso. Nada, nada. Nada. Nem o alimento, nem as tuas conversas, suas confabulações, o sexo que você pratica, as bebidas que você ingere, enfim, nada em excesso. Aí Jesus vem e fala, você é o sal do mundo. Ou seja, você é o tempero. Né? Vamos lá. Viva sem desânimo, porque quando você desanima de viver, você não entra na frequência do volteio da vida. Aí você fica para trás. As coisas estão acontecendo e você está ali, parado, quieto, achando que o mundo morreu. Na verdade, é você que está contra, está fora do volteio dos movimentos da vida. Tenha boa reputação. Dentro do possível, nós temos que buscar essa boa reputação, tá, gente? Não há como, senão eu fico uma pessoa que ninguém confia. E se ninguém confia em mim, eu vou confiar? Definitivamente não. Fale bem de todos. É uma coisa que nós precisamos aprender. Falar bem de todos. Deixe os erros dele para lá. Vamos falar o que ele faz de bom, né? Vigie-se. Vou contar para vocês, antes do vigie-se, um fato muito interessante desse fale bem de todos. Diz que tinha um prefeito de uma cidade, ele é um prefeito eterno da cidade, uma cidade interior. E toda vez que morria alguém, ele ia lá para fazer o seu discurso. Né? Afinal de contas, era um cidadão da sua cidade que estava deixando o mundo físico. Aí ele encontrava as coisas, falava só o bem, ele não falava mal nenhum. A pessoa pode ter sido alguém que cometeu engano, ele só falava o bem. E todo mundo gostava de ouvir, né? Porque a família ficava feliz, porque estava falando bem do seu familiar, daquele que ele gosta. E aí tinha um sujeito lá nessa cidade que só falava coisas erradas. Ele era a ovelha negra da comunidade, ele não fazia nada de bom, não fazia nada, ninguém gostava dele, ele era briguento, ele era rabugento, sabe, isolado, solitário, sozinho. Aí ele morre. O cemitério apinhou de gente para ouvir o prefeito fazer o discurso daquele homem que ninguém gostava, que não tinha feito bem para ninguém. O que ele vai falar desse homem? Né? Não tem nada para falar dele de bem. Aí, bom, chegou a hora do discurso lá. Então o prefeito olha para o corpo, né, já na porta ali da sepultura, ele olha para o corpo e o homem chamava Afrânio. Ele falava assim, ele começou assim, Afrânio, Afrânio, Afrânio. Tentando buscar alguma coisa, talvez, mas ele já foi preparado. Ele falava assim, eu quero dizer para todos vocês aqui presentes que Afrânio cantava como ninguém. Isso foi extraordinário. Porque ninguém percebia que ele cantava bem. Só o prefeito percebeu isso. Então ele podia ser muito rabugento, mas ele tinha uma voz linda. E se aquela comunidade, então, não chamasse esse Afrânio para ir cantar, né, nas suas celebrações, quem sabe? Seus aniversários, né, nas suas coisas, mas ninguém chamava. Então ele foi ficando isolado, sozinho. E o prefeito percebeu e falou isso. Veja que coisa bonita, né? Vigie-se. Jesus também, mais tarde, diria a mesma coisa. Só que ele acrescenta, vigie e ore. Tome conta de você, meu irmão, minha irmã. Tome conta de você. Preste atenção que isso é muito sério. Tome conta de você. Olha quem que você aceita na sua casa, para o seu convívio, para as suas conversas, para os seus festejos, para os seus encontros. Preste atenção. Use o tempo com moderação. Há o tempo para o trabalho, há o tempo para o repouso, e há o tempo para o estudo, há o tempo para as afirmações do estudo, há tempo para tudo. Né? Então, use com moderação. Acabe com inimizades. Um inimigo vibra mal contra a gente. E uma frequência negativa
constante, ela pode me perturbar. Então não vale a pena ter inimigos. Não vale. Vale a pena a amizade, porque a vibração fica melhor, né? Apegue-se à disciplina. É o mundo do terceiro, do mundo de regeneração, tá, gente? Se você quer ir para lá, escute essa máxima délfica e trabalhe ela em você. Não se canse de aprender. Não, nunca. Estudando sempre, né? Louve o bem. Tem gente que adora falar só do mal. A fofoca é isso. Fofoca enaltece o mal. Louve o bem. Refreie tua língua. Lembra aquele negócio de 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca? Né? Então, você ouve mais, vê mais e fale menos. Né? Isso que está colocando. Siga Deus. Honre o divino. Sagrado, né? Que nós estávamos conversando. Honrar o sagrado, né? Não se descontente com a vida. Sabe por quê? Porque a vida que você leva é a vida que você criou, a vida que você plasmou. Então, se você ficar descontente com a vida, você está descontente com você. E ficar descontente com você, você perde o elan vital, né? Que nos conduz, que nos sustenta. E evite o que pertence aos outros. Pertenceu ao outro é dele, não é meu. Em situação nenhuma. Bom, até aqui nós fizemos esse estudo da antiguidade, né? Dessa busca do sagrado para nós, dessa busca dessa religiosidade, essa busca desse estado permanente do Deus em nós, dessa saída ou dessa justaposição nossa com o Deus que está dentro de nós e o Deus que tudo governa. Agora, nós vamos falar sobre o mundo espiritual. Mas antes de começar, eu vou pedir a menina Luísa para dar um recado para a gente sobre o mundo espiritual. Ela vai contar uma história que ela viveu com uma coleguinha dela, tá? Então vamos lá. Luísa hoje tem 9 anos e olha que bonita a história que ela conta de uma coleguinha com ela. Preste atenção. A colega me disse, não sei dizer bem ao certo. Sei que estou aqui. E para quê? Falei para ela, bem devagar, para ela poder entender. Viemos de Deus e vamos para Deus. Aqui é só uma passagem que passa rápido, bem rápido. Como assim? Ela me perguntou de novo. Antes de renascermos, morávamos no mundo espiritual. Nossos pais nos receberam, nos amamentaram. Daqui a pouco, temos que dar conta do que Jesus quer de nós. Respondi. Mundo espiritual? Sim, é um mundo onde vivem as pessoas que já morreram, ou melhor, desencarnaram. Ficam lá esperando renascer ou voar, que nem passarinho, pelos céus do universo. Pra quê? Perguntou novamente minha colega. Ora, pra quê? Pra conhecer todas as moradas da casa do Pai, como nos disse Jesus. Minha colega ficou pensativa. E eu? Ora, voei que nem passarinho. Bom, voltando, né, depois dessa história linda da Luísa, é muito fofa essa menina, né? Posso falar para vocês? Ela é minha neta, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso estudo do mundo espiritual. Obrigado, tá, Luísa? Um beijo para você, minha querida. Bom, o mundo espiritual, a gente vai pensar muito nisso, numa coisa estabelecida. Porque tem pessoas que acham que não tem colônia. Não tem nada disso. Você desencarnou, você fica aí igual pipoca no vento, né? Subindo, descendo, uma coisa horrível. Ah, tem gente que prega isso, meu Deus. E gente espírita. Ah, não é espírita, não. Você está tentando ser, mas você não entendeu nada ainda. Com todo respeito, eu vou colocar um texto ali daqui a pouco falando sobre isso. Mas muito bem. Aí é uma colônia espiritual, né? O mundo espiritual é um mundo que nós vamos para lá. Viemos de lá e vamos voltar para lá. Onde que nós estávamos, a gente hoje não lembra, porque é bom, porque se você coloca essas duas vidas simultâneas, a gente não consegue nenhuma nem outra. Então, quando a gente vem para o mundo físico, a gente tem que esquecer um pouco de como existe, como é que era o mundo espiritual. Nunca esquecer do mundo espiritual, mas esquecer como era lá antes, né? Uma das maiores contribuições que o Espiritismo trouxe para a humanidade é a afirmação e o conhecimento do mundo espiritual. Isso é importante, tá, gente? Porque já sempre isso foi
colocado como certo, mas o Espiritismo traz isso de uma maneira concreta, né? Mostrando como funcionam as coisas dentro da nossa capacidade de entendimento no mundo espiritual, principalmente na série André Luiz. Né? Aí está um fogo queimando, minha nossa. Né? As grandes religiões do passado referiam-se a um local, né, onde os espíritos vão depois do desencarne. Às vezes os locais eram assustadores, como as hienas, infernos, purgatórios. Era uma coisa horrível. Você morreu, meu amigo, ou você vai queimar no inferno, ou você vai ficar tocando harpa infinitamente, na eternidade. Deve ser um tédio isso, né? Muito bem. Quase sempre referiam-se a locais onde as chamas eternas queimam, sem consumir o espírito, e ali ficam eternamente. Deve ser delicioso, né? Você ficar no meio de uma chama dessa aí para toda a eternidade. Oh, e que Deus é esse? Já pararam para pensar? Eita Deus, que não consegue nem resolver as questões dos próprios filhos que ele cria. Por que já não cria tudo anjo? Que aí evita isso. Não, ele cria para a gente crescer. E vai botar a gente num fogo desse, quando a gente está tão ainda inapto para as grandes realizações do espírito, como é o homem. O homem, por mais sábio que ele seja, é muito inapto, gente. Ele é muito frágil de conhecimento, ele é muito frágil de estrutura emocional, frágil de estrutura moral. Muito embora ele tenha títulos, não importa os títulos, importa são as fragilidades que ele tem e os desconhecimentos que ele tem também. Né? Agora vai queimar uma pessoa dessa eternamente? Podemos citar Teresa d'Ávila e Dante Alighieri, que provavelmente visitaram esses locais enquanto encarnados e fizeram descrições também assustadoras. Então a gente tem as descrições de Teresa d'Ávila e Dante Alighieri, que são assustadoras. Vamos a algumas. Né? Aí está Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila. Né? Então ela vai dizer, estando um dia em oração, achei-me de repente sem saber como e, segundo me parece, toda metida no inferno. A entrada do inferno pareceu-me a maneira de um beco muito comprido e estreito, semelhante a um forno muito baixo, escuro e apertado. Senti um grande fogo na alma, que não entendo como se pode dizer e de que maneira é. E ela continua, né? As dores corporais são tão insuportáveis que eu, nesta vida, apesar de já as ter sofrido tão intensamente, tudo isso é nada em comparação com o que ali senti. Ela está descrevendo um umbral, minha gente. Um umbral é assim. Só que ela chamava de inferno, porque ela era da Igreja Católica, e a Igreja Católica chamava isso de inferno. Regiões infernais, né? Então, ela disse que era assim, mas isso é o umbral. E o umbral, ele tem um pouco disso que ela fala. Só que esse negócio de sentir grande fogo na alma, isso é da mente dela. Isso ela sentiu. Ela foi uma reação dela ao que ela estava vivendo. Tá? Isso, a mente faz muito isso. Ela pega a ressonância de um fato e transforma numa realidade para a gente. Então ela estava chegando lá no umbral e viu aquela coisa toda e ressoou nela. E ela interpreta como sendo um fogo. Tá? Não é que o umbral tenha isso, não. Tá bom? Continuando. Ó. E no agonizar da alma, um aperto, uma sufocação, uma aflição tão sensível e com tão desesperado e aflitivo descontentamento que eu não sei explicar. Ela estava no umbral e naquelas reações ali terríveis. Né? Por quê? Porque o dizer que isso é uma sensação de ver arrancada a alma é pouco. Por assim parecermos que alguém põe termo à vida. Mas ali é a própria alma que se despedaça continuamente para sempre. Esse para sempre, né, é enquanto dure. Né? Eu gosto muito do texto do Vinícius de Moraes, o amor é chama enquanto dure. Então, o eterno é enquanto dure. Por isso que ele é eterno. Na hora que eu ponho um final nisso, eu acabo com aquele eterno. Então, fica um pequeno espaço. Né? Então, ela está dizendo que a alma fica despedaçada,
que parece que a pessoa é suicida, que é um monte de problemas que acontecem. Ela descreve realmente essas regiões, tá? Bom, tá no livro dela, no livro da vida, no capítulo 32. Se você quiser pesquisar, você vai ver essa descrição lá da Teresa d'Ávila. Bom, o outro é o Dante Alighieri, o Inferno de Dante. É uma sequência que ele fez, né? Céu, Inferno, Purgatório, e nós vamos falar aqui do Inferno, né? Então ele diz que quando você chega lá no Inferno, tem lá uma plaquinha que diz assim: deixai toda a esperança, vós que entrais. Então ele decodificou dramaticamente. Aqui não tem esperança. Quando a gente sabe que tem, né? O que tirou André Luiz do umbral? A esperança. Quando ele pediu a Deus. Aí ele usou a esperança e saiu. Então, a esperança também, ela é tirada, ou ela não é exercida, porque o espírito não entende disso. Ele desencarna e vai para um lugar e acha que está eternamente lá. Então, ele tem que usar a esperança para sair. Depois você lê o livro Os Mensageiros, do André Luiz, que você vai ver isso muito lá. Tá? No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise, os omissos. Então, ele tá descrevendo as culpas, né? Então, a pessoa que leva a culpa da omissão, ele sente muito isso lá. É a culpa da omissão. Porque, na verdade, o que vai queimar na gente, nesses lugares, né, seria a culpa daquilo não realizado, daquilo que eu precisava fazer e não fiz. Tá? Aí estão, né, algumas imagens relacionadas ao umbral e que ele chama de inferno. Tá? Tem mais outra imagem também, é muito triste, né, muito estranha. Bom, continuando aqui, olha. O caminho para o paraíso começa no inferno. Aí já é quando o Dante começa a colocar que a esperança funciona. Então, se você chega lá e deixou a tua esperança lá na porta, agora você tem que começar a buscar de novo essa esperança, porque o caminho para o paraíso começa lá. Começa na hora que você quer sair de lá. Ou seja, acaba com a eternidade do inferno, das penas eternas. Aí Dante foi genial. Ele acaba com a eternidade das penas. Né? Aí está, né, o Inferno de Dante. São 9 círculos do Inferno de Dante. Nós não vamos estudá-los, porque senão vão demorar muito. Mas você pode achar na internet, lá no Google. Você pede aí os 9 círculos do Inferno de Dante, que você vai entender como é que é. E também lendo o livro, né, a obra dele, onde ele vai descrever quais são esses círculos. Você observa que começa lá muito estranho, e vai subir, vai melhorando, e chega numa porta de saída. Essas pessoas saindo, encontrando a porta da saída. Ou seja, é isso aí. Então, minha gente, o que nós precisamos fazer? Buscar a espiritualidade. Nós sabemos de tudo isso. Nós fizemos um passeio aqui do sagrado, do profano, né? Vimos como que Jesus mandou as pessoas para nos ajudar. Conversamos um pouco sobre neófitos, sobre pessoas que estão começando nos seus entendimentos com o seu eu cósmico, com o seu eu profundo. Né? Vimos as contribuições dos filósofos e de outras pessoas. Enfim, agora nós temos que buscar a nossa espiritualidade. E para isso, eu vou pedir a Aline para falar um pouquinho dessa busca da espiritualidade. Ouçam com atenção. Em todos os tempos e locais, o homem busca sua espiritualidade, porque a verdade espiritual já está guardada em si, não vale negar. Quer nas igrejas, no paganismo, nas sociedades secretas, ele a busca. Egresso de Deus vai em busca de Deus, nos belos volteios, movimentos da vida, amadurecendo sentimentos, estruturando a razão que o coloca na mão correta da evolução, aliada à fé que o conduz. Aquele homem simples do campo, do feudo, das comunas e dos burgos, necessita de Deus e olha para o céu e procura Deus. Ah, que bela magia é o homem, não se importa com seu corpo animal e se vê como príncipe e princesa do grande reino. No altar da catedral vê Jesus,
também vê o santo da sua escolha e se arruma e se agiganta. Eu sou de Deus, se diz. Depois caminha solene nas praças, ruas, avenidas e olha para o céu e sonha com o céu. É o homem histórico, antropológico, filho de Deus, que busca o Pai, mesmo no materialismo ou ateísmo, pois são frações de um todo em pesquisas. O homem é, enfim, um religioso sagrado em busca do sagrado em si. Então, continuando, o Espiritismo trouxe a ideia do umbral e de colônias espirituais, que é diferente. Você vê como é que teve uma progressão? Até o Espiritismo a gente não sabia disso, que tinha essa questão do umbral, que é uma região construída pelas mentes, né, das pessoas que vão para lá e cria aquela situação terrível de umbral. Mas tem as colônias espirituais, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Então aqui tem, né, o resgate do André Luiz, né, com Clarencio, buscando, né, sair daquele umbral para uma colônia, né? Então o André vai dizer o seguinte, ó, senti-me, na verdade, amargurado, doente, nas grades escuras do horror, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade, clamei contra o doloroso desânimo. Aí ele estava buscando o quê? A esperança. E a esperança veio, como diz o Dante, né? Então, a porta do paraíso é essa. É quando você clama pelos céus. Certo? Continuando, né? Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam. Está vendo aquele clarão do final lá? E alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. É o Clarencio, que a pedido da mãe do André Luiz foi lá resgatá-lo, com mais 2 auxiliares. Pronto, acabou o umbral para o André Luiz. Nunca mais umbral, né, André? Nunca mais. Nunca mais umbral para mim, para vocês, para ninguém. Vamos pedir, através dos nossos atos dignos, uma estrutura melhor. Não é? Continuando, então, aí está um desenho, né, do que seria o Nosso Lar, da dona Igorina, né, que foi sobrinha do Eurípides Barçanufo, que fez, e está no livro Cidade no Além, e ela fez esse desenho do que ela viu, do que seria o Nosso Lar. É uma colônia colocada numa região do plano espiritual. Né? A colônia espiritual Nosso Lar abriga aproximadamente 1 milhão de espíritos que se prepara para reencarnar ou seguir a lei. Agora, eu vou falar uma coisa para você que está nos assistindo e talvez você nunca ouviu falar nisso. Veja, quando nós falamos do sagrado, da busca do sagrado, se você não buscar esse sagrado, que é você não vai entender isso. Porque você está imerso no profano. O profano não sabe dessas coisas. O profano sabe de enterrar seus mortos, sepultar, chorar, ficar de luto muito tempo, ele sabe malbaratar a vida, ele sabe beber, ele sabe comer, ele sabe rir disparadamente, ele sabe ganhar dinheiro. Isso é o profano. Agora, se você quer saber um pouco mais, aí você tem que buscar o teu sagrado, buscar a lógica das coisas. Veja você, poxa, eu vou desencarnar, vai desencarnar. E para onde eu vou? O que Deus prepara para mim? Prepara aquilo que você faz jus. Então, se você fizer jus a ir para um local desse, uma cidade dessa, olha, você vai ser muito bem animado para a tua vida. Agora, se você está buscando aí essas coisas do profano, eu te aconselho a pensar, a repensar. Porque não vai ser bom, não. Eu tenho que ser sincero com você. Não vai ser bom. Eu te aconselho a ler a série André Luiz. Começa com o livro Nosso Lar, depois Os Mensageiros, pelo menos esses 2 livros de imediato, vão te dar uma noção muito interessante. Agora, se você vai com a ideia preconcebida, provavelmente você não vai entender. Mas se você de todo jeito, mas de todo jeito mesmo, não acredita, eu vou te fazer uma proposta. Uma proposta de irmão para irmão. Você vai estudar as 4 fases da Lua.
certo? Você sabe fazer isso. Você vai estudar as 4 fases da luz. Depois, você estuda as fases da vida do homem. Vê se não encaixa. E depois você vai ver que quando a Lua ela está minguando, que equivale, né, ao minguar da vida humana, o que acontece com ela? Ela renasce como crescente. Não é? Faça isso. Ou você acha que Deus fez essa maravilha com a Lua, que é um conjunto de átomos, e não fez com você, que é um ser inteligente, que já progrediu, que já batalhou, que já fez muito para chegar onde você está? Preste atenção. Guarde isso com você, tá? Muito embora existam companheiros e companheiras do movimento espírita que negam a existência de colônias espirituais, vamos prosseguir com Chico Xavier em sua obra que nos informa sobre elas. Claro que cada um tem o seu jeito de pensar, e dizemos aqui como Voltaire, né? Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizer. É o que eu falo para você, meu irmão, minha irmã espírita, que anda pregando por aí, que não existe colônia espiritual. Eu falo isso para você. Eu não concordo definitivamente com o que você está dizendo, mas eu vou defender, né, o seu direito de dizer. Aí a situação é entre você e o teu futuro, tá bom? Aí tem as colônias espirituais do Brasil, que tem uma proposta para elas, né? A colônia Regeneração, que ela fica na região da Zona Norte Mineira, né? A colônia da Praia, eu não sei onde ela fica. Colônia do Bom Retiro, também não sei. Colônia Arco-Íris, colônia Amigos da Dor, colônia das Flores, colônia das Águas, das Montanhas, colônia das Violetas, colônia do Abacateiro, colônia do Moscoso, colônia do Roxinol, deve ser algumas, e tem o nosso lar, né? Então, a colônia espiritual, cidade espiritual, comunidade espiritual, mundos transitórios, é o lugar onde vivem os espíritos após a morte. Existem vários tipos de colônias espirituais. Temos colônias correcionais, colônias de estudo, desenvolvimento das artes, colônias socorristas, de pesquisa do autoconhecimento, e pesquisas científicas e várias outras. Então, lá os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam, preparam-se para encarnar novamente e, além de muitas outras coisas, eles se preparam para ir para outros planetas também. As colônias espirituais. Então, meu amigo, é muito mais confortador saber isso, não é? Do que falar que não existe nada. Gente, eu estou acostumado a viver aqui nesse mundo, nessa cidade, com todas essas coisas. Eu saio disso aqui, como é que eu fico? Onde eu vou suprir essas minhas necessidades que eu aprendi que Deus me deu aqui para eu viver? Essa é a vocês. Será que eu vou ficar chafurdado aqui? Atrapalhando os encarnados? Não. Eu tenho que buscar alguma coisa que me faça crescer. Isso são as colônias espirituais. Eu vou pedir a Lília para falar um pouquinho sobre essa volta para casa. Ela vai contar, né, o que o Espírito disse quando ele volta para a casa depois do desencarne. Vamos ouvi-la. Encontrei minha casa. Havia saído dela fazia tanto tempo. Fui peregrinar na face do planeta. Retornei. Aqui estou, vendo esta paisagem linda. Que bom saber assim que temos para onde retornar. Falar que não existem colônias espirituais é como negar a bondade de Deus. É como dizer que os filhos não têm casa, pois que o universo ainda é grande demais para ser entendido. É preciso ir devagar, caminhando com cuidado, aprendendo e crescendo sem pressa, mas com pressa de chegar. Bendita colônia que protegeu a minha encarnação. Foi como um pai, uma mãe espiritual, enquanto eu caminhava em busca de mim nas cidades terrenas. Voltei, aqui estou tão feliz. Trabalhe você, acredita, tem vida, tem mundo espiritual, tem casa para voltar. Então, meus amigos, estamos de volta. Agradecidos a Deus, agradecido a Lília pelo seu carinho, a sua participação.
Estamos aqui encerrando o nosso estudo de hoje. Eu espero que ele tenha sido útil para você. Eu espero que você possa refletir sobre essa questão de sagrado, profano, essa questão de neófito, de místico, de liturgia, homilia, essas questões da sua adequação a uma nova proposta de vida, ao seu autoconhecimento, a partir dos grandes gênios que vieram até aqui nos ensinar, né? A partir dessa proposta do conhecimento do plano espiritual que nós estamos iniciando aqui. Então, tomara que isso tenha sido útil, tomara que isso tenha sido bom para você. Agradeço a Deus, agradeço imensamente a Deus por esse momento, a Jesus, aos mentores amigos, dizendo a eles assim, muito obrigado de coração. Que vocês continuem conosco, nos dando forças, energias, vontade, disposição para aprender. Porque somente assim nós vamos sair dessa estrutura do profano para voltar à estrutura do sagrado e participarmos convosco, meu Pai, dessa imensidão de benefícios que o Senhor colocou para todos nós. Pensemos nisso, minha gente. Busquemos isso. Façamos das nossas vidas uma eterna busca deste sagrado que nos consolida em Deus. Muito obrigado de coração mesmo. Eu digo para vocês que no nosso próximo encontro nós vamos estudar coisas magníficas também. Muito obrigado. Até lá. Fiquem com Deus.